Olá, hoje eu vou falar uma conclusão do livro de Eclesiastes. E eu tenho a dizer o seguinte: Eclesiastes ele foi escrito por Salomão e ele transmite um profundo conhecimento sobre Deus e as suas maravilhas. Ele é diferente de Salmos, que é um livro escrito em que as suas mensagens são dadas em formas de canções, de poesias, de realmente um salmodiar, um exaltar a Deus. É diferente de Provérbios, em que é dado advertências através de provérbios que são conhecidos, inclusive secularmente, nos dias de hoje, e que são passados de gerações. Eclesiastes, no entanto, ele é um conhecimento mais robusto, é um conhecimento que procura transmitir as maravilhas que Deus faz e continua a fazer na vida do homem e na natureza. Eclesiastes procura transmitir conhecimentos por meio de palavras agradáveis, escritas com retidão, palavras de verdades que foram coletadas, reunidas, agrupadas e concluídas, todas elas dadas pelo único pastor, que é Deus. Ele foi escrito de modo a trazer ensinamentos a pessoas de todas as classes, sejam ela rica ou pobre, nobre ou serva, culta ou inculta, nova ou velha. E as principais mensagens de Eclesiastes, elas foram feitas em capítulos separados. No primeiro capítulo, mostrou que na vida tudo é vaidade, seja na vida quanto na natureza, pois todo o seu trabalho, debaixo do sol e sobre a terra, lhe trazem fadiga, pois nele tudo está ao seu dispensar de energia e cansaço para conquistar algo e receber elogio de outras pessoas por aquilo que o homem possui. E traz tudo isso, segue uma eterna mesmice, que vai de geração em geração. Tudo é um agir de repetições, tais como o amanhecer do dia, o entardecer, o anoitecer. A nuvem que enche-se de água, que cai sobre a terra, que corre para o rio, mas não enche o mar, porque ela evapora, novamente a nuvem faz a chuva cair, e assim sucessivamente. Hoje você planta, amanhã você colhe e come e novamente planta. E plantios que são sazonais, quer dizer, cada um varia segundo a estação do ano, mas fato é que tudo se repete, tanto o amanhecer quanto a forma da natureza agir e inclusive do homem trabalhar. E que o homem nasce, ele cresce, ele adquire a fase adulta, a maioridade, ele constitui família, tem filhos, ele envelhece e morre. Tudo é uma mesmice, ele é um repetir. O capítulo 2, ele mostra que tudo que o homem faz é uma vaidade das possessões, em tudo que ele se alegra em se ostentar, em mostrar às outras pessoas o que é que ele possui. No entanto, tudo isso é correr atrás do vento, debaixo do sol e sobre a terra. Que essa vaidade, ela é saciada tanto na busca de sabedoria, que é o conhecimento, e de posições no trabalho, que muitas vezes faz com que o homem fadigue o seu coração, traz dores ao seu corpo, desgosto à sua alma ou a dos seus familiares, e inclusive até noites em que ele não descansa o seu coração. O capítulo 3 mostra que na vida há tempo para tudo
e foi feito para cumprir um propósito debaixo do céu, como o nascer, o morrer, o plantar e o arrancar, o matar e o curar, o derribar e o edificar, o chorar e o rir, o plantear e o saltar de alegria, tempo de abraçar e afastar-se, de estar calado e de falar, tempos de guerra e tempos de paz. Contudo, o homem não conhece o seu tempo determinado, ou seja, é o seu tempo de existência sobre a terra. Isso faz com que a sua existência haja uma semelhança aparente à dos animais, ou seja, o homem e os animais, eles são iguais em apenas um fato, que ambos nascem, vivem debaixo do sol e morrerão e voltarão ao pó. A única diferença que mostra é que os animais não se diz que esse tem espírito ou para onde ele vai. Quanto a alma e o espírito do homem, este volta ao seu destino eterno, para Deus, porque é Deus que fará com que ele alcance aquilo que foi reservado para ele no pós-morte. O 4º capítulo mostra que é certo as atribulações da vida. O homem debaixo do sol, ele experimentará tribulações, sofrimentos e angústia. E todas elas são frutos da inveja que um homem alimenta em relação ao outro. Faz com que um homem oprima aqueles demais por aquilo que ele deseja realizar. Porém, se o homem tiver uma companhia, este ainda poderá experimentar a alegria de ter alguém que lhe valha nos momentos da angústia, do que aquele que vive a sua vida de forma solitária. Essa é a única diferença que haverá entre um homem e um outro em sua tribulação. Um terá com quem se desabafar, em quem se apoiar. O outro terá que passar por aquilo sozinho. O capítulo 5, ele fala sobre a loucura dos votos precipitados, em que Salomão adverte ao homem a vigiar as suas ações e palavras dentro da casa de Deus, no santuário, pois Deus levará em conta tudo o que ele fizer e disser ali. Sendo assim, antes do homem fazer qualquer tipo de voto, ele deve refletir sobre a palavra de Deus. Ele deve tirar momentos apenas para contemplação, pois melhor é o bom proceder do que o sacrificar. É melhor ouvir o que Deus tem para dizer do que agir de forma precipitada e pecar e depois ter que levar sacrifício pedindo perdão pelos pecados. Aí mostra que em seguida que a vaidade das riquezas, elas expõem que ela é capaz de levar o homem à opressão, ao roubo e corrupção entre os homens, provocando mais destruição do que doenças, guerras ou qualquer outro tipo de coisa. O 6º capítulo fala sobre a incapacidade do homem em comer e desfrutar dos bens que ele ajuntou na vida, seja por enfermidade ou por morrer brevemente. Que o homem pode ter conquistado tudo o que desejou, vivido muitos anos e gerado muitos filhos, mas a sua alma ainda continua seca. O homem não alcançou a paz e o regozijo que tanto almejou. Tudo isso porque os seus olhos estavam voltados apenas para as coisas perecíveis e não desenvolveu um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, o Deus que o criou. Logo, toda a sua conquista foi vã.
Os frutos de sua mão não servirão para a eternidade. O 7º capítulo, ele faz uma comparação entre a sabedoria e a loucura, a partir de comparações extremas, mostrando as seguintes verdades debaixo do sol e sobre a terra: que é melhor ter boa fama do que um unguento precioso, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Que a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. E que a sabedoria, ela protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Sendo assim, esse capítulo 7 mostra que tudo quanto o homem fizer deve ser feito com moderação, porque se ele se mostrar muito sábio, muito justo, isso poderá o levar à morte antes do tempo. Sendo assim, é melhor uma postura a ser adotada pelo homem, a de ter uma vida comedida, levando-se em conta a fragilidade da vida. Além disso, evitar ser enredado em relacionamentos com mulher enganosa, pois esta, além de levar a cometer atrocidades em sua vida, o afastará completamente de Deus. Já o capítulo 8 fala da submissão diante do rei, apontando que o sábio, além da capacidade de entender as coisas ao seu redor, ele deve ler as entrelinhas de cada fala e vigiar o modo de ser e de se portar diante das autoridades, tanto as terrestres, que é o rei e os governantes, quanto a celestial, o Deus Pai. Pois toda fala e ato traz e trará comprometimento à sua vida. Salomão expõe que Deus exerce e opera seus desígnios em cada homem no momento que ele deseja e não no momento em que o homem idealiza que aqueles desígnios sejam cumpridos. Logo, o homem só leva da vida, a alegria e o prazer daquilo que ele viveu, bebeu, comeu, enfim, ele só leva aquilo que ele gozou. Sendo assim, é impossível ao homem compreender toda a maravilha do Senhor e de sua criação. Quanto ao capítulo 9, mostra que a sorte parece ser a mesma para todos, mas ela só parece. Embora o homem não conheça nem saiba nada sobre o que há de lhe acontecer na vida, pois Deus mantém em oculto, em escondido os olhos humanos, o seu futuro. Tudo o que lhe acontece provém de Deus, inclusive o dia da sua morte. E uma vez que o homem não sabe quando será o momento de sua partida, todo o seu proceder deve ser reto. Ele deve viver a sua vida se preparando para ser digno de receber as misericórdias do Senhor e gozar de uma vida eterna ao lado de Deus. O capítulo 10 mostra que a excelência da sabedoria, onde Salomão expõe que as palavras mal faladas e as ações impensadas podem contaminar a boa fama de um homem, inclusive a do sábio. Logo, o homem deve vigiar as suas palavras, atos e ações. Ele deve valorizar o homem tolo, o pobre e inculto. Não deve valorizar o homem tolo, o pobre e inculto só por causa dos bens que este possui, bens de relações interpessoais, pois estas mesmas pessoas, elas estão mais susceptíveis à corrupção
e, além de estarem mais suscetíveis à corrupção, elas não possuem comprometimento com o que dizem ou com o que falam. As suas ações, elas não podem ser apagadas quando houver o mal. Logo, o outro homem, aquele que confiou no tolo, no pobre, no inculto, este pagará pelas ações que ele tratou e fez com estes com quem não deveria. O capítulo 11 fala sobre o procedimento prudente do sábio, expondo que este age hoje pensando no amanhã. Ou seja, ele leva em conta a importância em crer e confiar nas palavras do Senhor. Inclusive, ele leva em conta a lei da semeadura. E mostra que o homem deve fazer o bem e cumprir as suas obrigações, independente da situação ou do que ele é capaz de ver e entender. Fala que a mocidade é a época em que o homem ele deve buscar conhecer e adquirir a sabedoria de Deus, de se alegrar e semear o que ele pretende colher na velhice. Se ele não formar bases espirituais, financeira e emocional sólida aos pés do Senhor, a vida será mais dura com ele na velhice. Por fim, o último capítulo de Eclesiastes, que é o capítulo 12, fala sobre a velhice e a confiança em Deus, mostrando que é essa confiança que manterá e cuidará do homem nos dias que a força de suas pernas e braços não serão suficiente para o sustentar e o manter protegido. Que é Deus que satisfará a sua fome quando ele não tiver mais condições de mastigar o alimento para se alimentar. Que ouvirá o sussurro do coração quando a sua voz não tiver mais força para cantar ou entoar orações, clamores altos a Deus. Que Deus é o que fará contemplar a beleza da vida quando a visão lhe faltar. O protegerá da investida das pessoas más. Mas é Deus ainda que manterá viva a esperança pelo amanhã e fará com que o homem volte ao pó da terra da qual foi formado. Mas o Espírito o colocará e o enviará para o destino eterno ao qual ele se preparou. Inclusive, fará com que o homem volte ao pó da terra da qual foi tomado. E se o homem praticou as palavras do Senhor, se ele temeu a Deus e teve boas obras, esse homem alcançará o favor e as misericórdias do Senhor. Porém, se ele não praticou e guardou as palavras do Senhor, não teve um relacionamento com Deus, infelizmente, o que lhe espera é um destino eterno lamentável no lago de fogo e de enxofre. Eclesiastes se mostrou ser um livro mais robusto e mais intenso do que Salmos e Provérbios, porque as lições que ele traz abrangem toda a vida do ser humano, em todos os aspectos, emocional, espiritual, material, financeiro, na saúde, na administração, nas relações do homem com o homem, nas relações do homem com Deus. Eclesiastes é um livro que praticamente resume a Bíblia inteira. E se a gente conseguir pôr em prática Eclesiastes, a nossa vida ela será mais abençoada, porque nós conseguiremos ter uma vida um pouco mais correta diante dos olhos do Senhor. Sendo assim,
Eu espero que o Senhor te abençoe e te guarde, como eu espero que Deus me abençoe e me guarde. E que estejamos juntos, preparados para o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Que, pelo que tudo indica, na situação geopolítica atual, a volta do Senhor não está muito longe. Pode ser hoje, pode ser nesse instante, pode ser durante a noite, pode ser inclusive amanhã. Um amanhã mais próximo do que ele estava há dias atrás. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, entre no YouTube, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.